Capítulo 10. Estatísticas. A estatística é um ramo da matemática voltado para a coleta, análise e interpretação de dados numéricos no estudo de fenômenos naturais, econômicos e sociais. Na estatística descritiva, diversas medidas de posição e dispersão em um conjunto de dados podem ser calculadas rapidamente com o auxílio de algoritmos computacionais. As medidas mais comuns são a média, a mediana, a moda, a variância e o desvio padrão. Neste capítulo, veremos como desenvolver análises estatísticas básicas através de algoritmos, fluxogramas e programas codificados em linguagem C++. O que veremos nessa aula? Soma de todos os elementos de um conjunto, média de todos os elementos de um conjunto, soma de elementos segundo um critério, quantidade de elementos segundo um critério, média de elementos segundo um critério, porcentagem de elementos segundo um critério e, finalmente, como obter o maior ou menor valor de um conjunto de números. Soma de todos os elementos de um conjunto. Às vezes é necessário se fazer a soma de todos os elementos de um conjunto de números. Para isso, se inicializa uma variável com valor zero e ela será implementada durante as repetições com os valores do conjunto. Repare que a variável s está sendo inicializada com zero. Durante o looping, o valor de x vai sendo lido e a cada leitura você encontra a expressão soma é igual à soma anterior mais x. Nos próximos exemplos, vamos imaginar que estamos com uma turma de 6 alunos e nós temos as médias desses 6 alunos, respectivamente 4,5, 7, 8,5, 3,5, 9 e 6,5. Então, nesse exercício que se deseja a soma, o resultado vai dar 39. Como é que vai funcionar? Ele primeiro pergunta quantos termos são necessários, que eu cadastro 6. Depois, ele apresenta a próxima variável, ou seja, a primeira variável a ser lida, 4,5. A variável seguinte, 7. A seguinte, 8,5. Depois, 3,5. 9. 6,5. E ele me dá a resposta, 39. Média de todos os elementos de um conjunto. Às vezes é necessário se fazer a média dos elementos de um conjunto de números. Para isso, após ter sido feita a somatória dos elementos, basta fazer a divisão pela quantidade de números informados. Então, no nosso exemplo, nós vamos encontrar que a somatória está sendo feita dentro do looping e depois do looping vai aparecer m é igual a s dividido por n, ou seja, o cálculo da média. Então, nesse nosso exemplo, nós vamos ver que o cadastro seria exatamente os mesmos números, só que ele vai exibir média final 6,5. Soma de elementos segundo um critério. Muitas vezes é necessário calcular a soma apenas dos valores que obedecem a um determinado critério. Por exemplo, nesse exercício, nessa aula de hoje, vamos imaginar que a nossa referência será sempre a média 6. Então, quando o nosso looping for executado, dentro dele existe um comando if. E o comando if pergunta se a nota cadastrada é maior ou igual a 6. E somente se a condição for verdadeira, ele faz a soma, ou seja, somente se a condição for verdadeira, ele vai cair na linha soma é igual a soma mais a variável lida, s igual a s mais x. Repare que na sequência dos números que nós escolhemos, apenas os que estão em vermelho atendem à condição de ser maior ou igual a x. A somatória deles vai dar 31. Mas, às vezes, o que se deseja é a quantidade dos elementos que atendem uma condição. Por exemplo, a quantidade dos elementos que, no nosso caso, é maior ou igual a 6. Então, em vez de se fazer a soma, a quantidade é um processo simples, onde eu apenas, quando atendo a condição, eu somo 1 numa variável de controle. A variável Q é inicializada com 0
E no meio do looping, quando a condição é satisfeita, eu somo 1 a ela. No nosso exemplo, apenas 4 variáveis vão atender à condição de serem maior ou igual a 6. E por que nós nos preocupamos em fazer a soma e a quantidade de uma determinada condição? Porque pode acontecer de nós precisarmos fazer a média dessa condição. Então, nesse caso, quando a condição é satisfeita, eu tenho que fazer a soma e eu tenho que contar quantas vezes eu fiz essa soma. Logo, o resultado desse nosso exercício, os 4 números que são maiores ou iguais a 6, divididos por a somatória deles dividido por 4 vai dar a média de 7,75. Existe uma situação que nós não consideramos, e se os números apresentados no conjunto forem todos menores do que a condição, por exemplo, todos menores do que 6, né? Ele chegaria na situação de tentar calcular a média e ia tentar fazer uma divisão por zero, ou seja, somatória, zero, dividido para a quantidade zero. Isso não pode acontecer. Então, se existe essa possibilidade, nós temos que tomar o cuidado de fazer uma verificação. No nosso caso, um conjunto diferente de números, nenhum deles é maior do que 6. Então, quando isso acontece, tanto a somatória como a quantidade chega depois do looping valendo zero. E aí eu uso uma condição if para verificar se a quantidade não é maior do que zero, ele no caso está dando a mensagem que a média é igual a zero. Ora, como é que a média dos números maiores ou iguais a 6 pode ser maior que zero? Isso não existe, né? O fato de média igual a zero é um indicativo para dizer que ele não calculou. Não é a melhor solução, mas é uma solução para contornar essa contingência. Muitas vezes precisamos saber a porcentagem da ocorrência de um determinado valor em uma sequência de números. Por exemplo, novamente vamos nos preocupar em contar quantos elementos são maiores do que 6, que é a condição de exemplo que estamos usando. No entanto, no final eu não vou me preocupar em mostrar a quantidade, mas sim um cálculo simples de porcentagem, ou seja, quantos atendem a condição dividido pelo total vezes 100. O resultado de 4 valores em 6 no nosso conjunto de valores vai resultar a porcentagem de 66,66% de ocorrências. Finalmente, nós podemos querer saber qual foi o maior ou o menor valor de uma sequência de números. No exemplo que eu apresento aqui, estamos trabalhando com a situação de maior número, ou seja, eu inicializo, antes de fazer a leitura, o maior valor como o primeiro lido. E a partir do segundo, eu verifico se o valor lido é maior do que eu disse que é maior. Se a situação for verdadeira, eu substituo, de tal forma que no final da sequência ele vai me mostrar o conteúdo da variável m, que tem o maior valor. No nosso exemplo, o maior valor seria 9. Os problemas que irão usar esses recursos normalmente têm várias perguntas. Você não tem apenas uma única situação. No nosso livro existem vários exemplos. Eu coloco aí o 10.1 para mostrar que várias condições, várias situações podem ser testadas numa única sequência de valores.